uma das empreendedoras mais influentes no mercado da beleza da atualidade. É requisitada pelas celebridades e atende nada mais nada menos do que Maísa, Sasha Meneghel, Helena Mordon, Mariana Goldfarb, dentre tantas outras famosas. Fundadora do NB Group, especializado em nanopigmentação de sobrancelhas e lábios. Construiu seu império do zero com uma filha de 2 anos e recém-separada. Em 5 anos, conquistou o Brasil e o mundo. Já está presente em países como Argentina, Austrália, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão, Portugal, Suíça e em plena expansão do Oriente Médio. Ufa, hein? Deu até um cansaço aqui. O grupo é composto pela NB Clinic, que faz os atendimentos, a NB University, que capacita os profissionais, e a NB Filiados, formado por mais de 130 profissionais pelo mundo que aprenderam as técnicas e possuem o selo de qualidade Natalia Beauty. Atualmente conta com cerca de 300 colaboradores. Somente a divisão de cursos deve faturar 20 milhões de reais neste ano, 5 vezes mais do que em 2021. E ela ainda pretende abrir 20 unidades da clínica em 2022, somente esse ano, para depois testar o modelo de franquia. Além disso, ela tem sua própria linha de produtos exclusivos, o Instituto Natalia Beauty, em que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social, e ainda criou sua própria cerveja IPA. Com quase 10 milhões de seguidores no Instagram, compartilha sua rotina, dicas de empreendedorismo, cuidados de beleza e muito mais. É uma inspiração para centenas de profissionais do ramo fora dele. Empreendedora, influenciadora, mãe, mulher, protagonista da própria história. Ela é Natália Martins. Nossa, muito obrigada. Muito prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho dessa história, né, e desse crescimento que você mencionou, e eu tô super animada. Ai, obrigada por participar aqui, estreando o nosso quadro. Muito feliz, principalmente por isso. Espero que seja inspirador para milhares de pessoas, né, de vários ramos, empresários e todos. Tenho certeza disso. E Natália, vamos começar aí, com certeza, pelo começo. Eu queria saber aqui como que surgiu a ideia, por onde você começou e criou a Natalia Beauty? Eu comecei na área, eu vou voltar um pouquinho para as pessoas entenderem a ligação com a área, né? Então, a minha vida toda eu trabalhei em restaurante. Então, eu trabalhava no caixa do restaurante, na recepção, na balança, até arrumar prato eu arrumava também. Para mim foi uma das maiores experiências da minha vida com o cliente, né? Então, eu trabalhei a vida toda com restaurante, eu me casei com 25 anos e fui morar no interior de São Paulo. Quando eu fui morar lá, eu comecei a gerenciar uma clínica de estética, né? Eu ficava na recepção, vendia pacotes de beleza e tinha uma profissional que fazia micropigmentação na época na empresa. Ela pediu demissão e as clientes precisavam de retoque do trabalho. Então, elas ficaram sem profissional e começaram a reclamar da clínica. E aí eu tomei a iniciativa de fazer um curso de micropigmentação por conta própria. Falei, eu vou fazer esse curso e vou atender as clientes do retoque e vou tirar o serviço da clínica. E aí todo mundo foi contra, né? O meu ex-marido, porque era uma franquia lá, né? Todo mundo foi contra. Minha família, fui e fiz. Me apaixonei. Voltei, né, para São José do Rio Preto, eu morava lá. Comecei a atender as clientes, me apaixonei por aquilo e, na verdade, eu vi a minha oportunidade de vida ali. Porque eu não sou formada em nada, então eu dependia do meu ex-marido, vivia naquele ciclo de mulheres dependentes financeiramente e emocionalmente. E aí, depois de um ano que eu havia iniciado na área e eu trabalhava na clínica para manter a família, eu me separei e voltei a morar em São Paulo. Quando eu voltei a morar em São Paulo, eu estava com mais ou menos uns 95 mil de dívida. Cartão de crédito, carro com busca e apreensão. E eu conto isso porque muitas pessoas usam isso como desculpa. Entende? De não começar alguma coisa. E aí voltei a morar em São Paulo com a minha filha pequena, ela tinha 2 anos. E aí a sobrancelha era a minha sobrevivência. Por quê? Eu não queria voltar a morar na casa dos meus pais, eu fui criada de uma forma muito violenta. Então, eu não queria que a minha filha tivesse essa criação. Então, na verdade, ela foi um dos meus... Eu não queria que ela vivesse o que eu havia vivido. Passar pelo que você passou. Então, eu falei... E a sobrancelha foi a minha veia de sobrevivência.
E aí eu lembro que o meu pai, super decepcionado comigo, falava, mas você vai trabalhar com sobrancelha? Sobrancelha dá dinheiro, é super inusitado, né? Sim. Quando as pessoas falam por sobrancelha, elas já imaginam um pequeno negócio de bairro e uma design de sobrancelha que faz sobrancelha. E Ainda ponto. mais alguns anos atrás, né? E ponto. A gente não vai muito longe, mas Não. apenas aí uns 5, 6 anos atrás, Exato, né? Aí eu voltei a morar em São Paulo em 2017. E aí eu comecei a atender na casa das clientes, eu levava minha maca e atendia na casa, porque eu morei na casa do meu pai quando eu voltei para São Paulo, 4, 5 meses. Tá. Que foi um pesadelo. E aí, porque eu saía de casa muito cedo e voltava meia-noite, eu saía às 6 da manhã e voltava, atendia 18 clientes, Não assim. conseguia nem Mas ver era a sua minha filha, sobrevivência, eu tava lá, eu falei, eu quero trabalhar, eu vou fazer e eu vou conseguir. E aí saí da casa dos meus pais, eu lembro que eu aluguei um apartamento de 40 metros e uma sala para eu atender de 30 metros. E era muito perto uma da outra e coloquei a minha filha na escola que era do outro lado da rua. Então eu fiquei num triângulo ali que eu conseguia levá-la para a escola, trabalhar o dia todo, pegar na escola, voltar a trabalhar, porque eu voltava para a sala e ela ficava por muitas vezes ali comigo trabalhando. Então foi um empenho muito grande. Aí eu comecei a dar curso, comecei a atender mais clientes, desenvolvi uma técnica diferenciada e mais natural no mercado, porque era uma coisa muito padronizada. A beleza sempre foi muito padronizada. Sim. E essa padronização veio muito forte há uns 6, 7 anos atrás. E sobrancelha era um carimbo. Teve aquela fase, né, da sobrancelha bem marcada, bem preta, né? Sim, Ali. carimbada, que era aquela coisa reta, com linhas retas, né? Uhum. Hoje é uma coisa desconectada, mais messy, que eu falo, bagunçada. Mas antes não, e aquilo me incomodava. E eu falei, gente, tem que ter algo diferente disso. E aí eu comecei a desenvolver minhas próprias técnicas e a minha própria visão para uma beleza natural, real, e que trouxesse a melhor versão das pessoas de alguma forma. Então essa coisa de realçar a beleza e não padronizar foi uma das coisas que diferenciou muito a Natália Martins, né, que era a Natália Martins e se tornou Natália Beauty, e as técnicas que eu desenvolvi. Que legal. E aí você chegou aqui em São Paulo, como é que você conseguiu começar aí, vamos dizer, as primeiras clientes? Porque aí você estava no interior antes, né? Aí você Sim. veio para cá. Como é que você conseguiu construir essa clientela? E como é que, quando você se deu conta ali que aquilo poderia ser, crescer, né? Vamos dizer assim, quando você realmente criou a marca, o grupo? Aí daí entra aquela parte influenciadora, né? Tá. Quando eu me separei e voltei a morar em São Paulo, eu já tinha o meu perfil de sobrancelha, mas ele era pequeno. Tá. Então eu comecei a divulgar e mostrar a minha realidade. Então o meu sofrimento com a separação, a minha volta para São Paulo, as pessoas começaram a se conectar comigo. E aí isso começou a trazer muitas pessoas para o meu perfil. E muita gente queria ser atendida por mim em São Paulo, eu acho que por essa força, essa determinação de mesmo na maior dificuldade, mesmo no fundo do poço, eu não ter desistido de mim, sabe? Não ter me abandonado. Então as mulheres, eu sentia que elas vinham mais para tentar levar um pouco dessa força do que real pela técnica. Porque a minha técnica, olhando de 2017 para hoje, parece que eram duas profissionais. Eu olho a minha técnica de 2017 e falo, meu Deus, que feio. E aí eu olho as minhas clientes e falo, vamos remover com laser, eu te dou outra. Mas hoje a técnica, ela é totalmente diferente. Então eu falo, como que as pessoas queriam fazer comigo? Então eu entendi que essa coisa da influência e da força da mulher mesmo. E você usou as redes sociais a seu favor, sim, né? Com certeza. Ao mesmo tempo, só puxando aqui que a gente está falando aqui de rede social, ao mesmo tempo que ela é boa, também hoje, principalmente, você aí como uma grande influenciadora com quase 10 milhões, deve sofrer a pressão, né? Também tem muita crítica ali, né? Como é que você... hoje, ou como você lidou lá no início e hoje, como é que você lida com tanta pressão das redes sociais? Antes é um processo, eu falo. Antes a gente fica muito chateado com as coisas que acontecem. Depois eu comecei a entender que o que as pessoas escrevem para mim diz mais sobre elas do que sobre mim, porque é a ótica delas. E também tem muita mentira na internet. Quando você se destaca de alguma forma, gente, isso é geral. Quando você aparece, você vira
alvo, você tem uma mira de alvo nas suas costas. Todo mundo joga alvo, as pessoas inventam coisas sobre você, sobre empresa, sobre tudo. Então, isso me doía no começo. Depois, é ter certeza de quem você é, sabe? Para não deixar essas críticas te machucarem. Mas hoje eu lido de uma forma leve, eu aprendi, eu já fui cancelada algumas vezes, né? Em 2015. Agora a palavra da moda, né? Cancelamento. Mas eu fui cancelada em 2015, antes de trabalhar com sobrancelha. Porque eu tinha um Instagram materno, voltando um pouco, porque são histórias, né? Eu tinha um Instagram materno, uma vez eu dei Danoninho para minha filha, ela tinha 1 ano, a médica liberou, e aí as mães perfeitas do Instagram me cancelaram. E eu sofri muito com isso, e eu lembro que eu apaguei o meu Instagram. E eu nem tinha começado a trabalhar com sobrancelha. Tinha cento e tantos mil seguidores. Então, o que aconteceu? Eu sumi do mapa, eu cancelei o meu Instagram. E naquela época, quando você apagava, você perdia tudo. Não tinha como recuperar. E aí eu sumi, depois de 1 ano eu apareci como Natália Sobrancelha, Natália Makeup era. E aí muita gente que me procurava apareceu também. E hoje as pessoas daquela época, inclusive que me cancelaram, me mandam mensagem: meu, você foi uma águia. Tudo que você passou, aquele cancelamento. Então, esse cancelamento foi muito doloroso, de 2015. Eu lembro que eu excluí o Instagram no dia do meu aniversário, 4 de junho, e eu fiquei acabada. Mas esse cancelamento me ensinou. E hoje eu levo crítica de uma forma mais leve, porque eu sei que não me definem. A gente aprende um pouco na dor, né? Exato, a dor ensina. E eu sei que muita gente sofre com isso. Então, às vezes, querem puxar para alguma coisa que arranjar um motivar, mas ela não chegou lá sozinha, né? Então, sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem justificar o próprio fracasso. Então, quando a pessoa não tem coragem de agir, ela sempre vai ver um defeito em quem conseguiu sucesso, porque elas se sentem mais confortáveis. Claro. Entende? No fracasso delas. Então, as pessoas têm uma enorme dificuldade aqui no Brasil de reconhecer pessoas que fizeram sucesso pelo simples fato delas terem ido e feito acontecer. Então, isso também é uma coisa que a gente está amadurecendo na mentalidade brasileira, principalmente de mulher com mulher. Rola muito disso, né? Eu já ouvi muitas coisas bem pesadas, bem pesadas, mas que não me definem. Então, é isso que eu falo, as críticas e os erros não nos definem. E porque também a rede social, ela mostra ali a parte boa, vamos dizer, que a gente, né, enfim, você vê ali a parte boa, mas ninguém sabe o trabalho duro que a pessoa tá dando lá atrás, né? Você trabalhava aí 16 horas por dia, via sua filha, nem conseguia ver, às vezes, porque saía, tava dormindo, chegava, já tava dormindo de novo. Sim. Então, ninguém sabe o sacrifício que as pessoas passam por trás disso, né? Não, e eu lembro quando eu voltava para casa meia-noite, ela ainda estava acordada, lutando com sono para ter meia hora comigo. E eu cansada, ficava irritada, e hoje eu lembro disso com um pouco de tristeza, chateada. Mas é porque eu não tinha como, eu não tinha outra opção. Foi assim, mas loucura. Né? E agora eu vou voltar um pouquinho para os cursos aqui, que a gente acabou indo para a rede social e tudo mais. Eu vou voltar aqui para os cursos, que é aí, vamos dizer, o seu, que eu acho que você cresceu muito, né? Aí eu acho que de 1 ano para cá, talvez um pouquinho mais, mas conta pra gente como é que surgiu, né? Você começou atendendo, aí não curtia muito ali a ideia da sobrancelha marcada, e como é que você desenvolveu a sua própria, você fazendo. Quando que você teve esse estalo e falou, poxa, isso aqui pode ajudar outras mulheres, e transformou nos cursos que vocês têm hoje, né? Inclusive, está com uma universidade aí, né? Quero que você conte um pouquinho. Sim, hoje, cursos, tem uma parcela muito grande no ecossistema do negócio. Porque cursos, a gente tem 2 pilares, online e offline. Então, voltando um pouco, eu comecei a dar cursos em 2017 ainda. Então, eu lembro que eu comecei, e aí eu trouxe uma visão para as pessoas de beleza do design da sobrancelha, porque a sobrancelha ela é 80% da nossa expressão facial. Então, eu comecei a trazer essa linguagem para muita gente, falar sobre isso e mostrar cases de clientes ali muito real. Então, comecei a trazer uma forma de medir a sobrancelha ideal de acordo com a arcada óssea dos clientes.
Então é totalmente personalizado mesmo. Isso. E eu comecei a trazer também a mentalidade de que a sobrancelha diferente, ela é característica da pessoa. Ninguém tem sobrancelha igual. Então as diferenças é que tornam uma pessoa única e bonita como ela é. E eu só realçava isso. E aí começou a chamar muita atenção e as pessoas procurando muito curso. E aí eu comecei a dar ainda em 2017. Foi muito rápido, então, foi tudo muito virada, rápido. Assim, né? Sim, foi tudo muito rápido. Eu fiz um material teórico, fiz toda a parte de ensino que eu ia fazer, a metodologia, e criei, fui e fiz. E aí começou a lotar as turmas, né? E aí veio a ideia do pijama. Foi bem nessa época. O que aconteceu? Eu entendia que a área, o sucesso... Natália, vou te interromper só para dizer aqui, porque é uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba, né? Sim. Ela é muito conhecida porque ela e as meninas trabalham de pijama. É isso mesmo, né? O uso de pijamas aí ficou uma marca registrada, né? E aí também... Isso também ajudou, acho que com marketing também, muito. Né? E aí eu acho que você podia também falar pra gente um pouco aí como é que surgiu a ideia do pijama. É muito curioso. E como isso se tornou uma estratégia de marketing também, né? Sim, eu já estava em 2017 também. 2017 foi a virada de tudo, uma das viradas de tudo. Eu já estava nessa onda de sair do padrão da beleza, que foi um movimento que eu criei de beleza sem padrão. Né? Então eu comecei a trazer essa consciência e eu falei, e aí já veio essa coisa que era muito de sufoco meu. Eu quero sair do padrão do tipo, para ter sucesso tem que ser médico ou advogado, para você, entende? Uhum. Então eu já estava nessa coisa sufocada. E aí eu lembro que as minhas alunas vinham para curso muito dentro da caixa. Elas vinham totalmente padronizadas, elas queriam seguir uma fórmula mágica de padrão, entende? Uhum. Que fica até mais fácil, Sim, né? Você consegue replicar e fazer aquilo com mais facilidade. Fácil, exato. E aí, eu tava um dia dormi, tava muito frio, era julho, foi dia 16 de julho de 2017. Eu tava muito frio, né, que é uma época fria em São Paulo, e eu gostava muito de andar de bicicleta no Ibirapuera, era 7 horas da manhã. Então, era uma coisa que me fazia muito bem. E aí eu lembro que eu acordei nesse dia, fui pedalar, e foi um dos dias mais traumáticos da minha vida, porque eu nunca passei tanto frio, juro. Eu não sei como eu não congelei. A minha mão ficou roxa, a boca, e eu voltei, mas eu passei muito frio. E aí eu lembro que nessa noite eu havia dormido com um pijama de plush, né? Rosinha. Aquele fofinho. Era rosinha. Tá. E aí eu tenho ele até hoje. E aí eu fui trabalhar, voltei de bike, tomei um banho, fui atender minhas clientes. Se esquentou no banho. Sim. E pensando naquele trauma, porque me traumatizou aquilo. E aí eu fui atender minhas clientes, eu lembro que era 3 horas da tarde. Eu tinha uma assistente que me ajudava já. Olha só que chique, minha primeira colaboradora. Ela tá com você hoje? Não, ela saiu e montou uma bem perto. Isso acontece muito e também é legal falar como lidar com esse tipo de profissional que vem, aprende e vai embora, que é uma dor de toda a área, né? Mas isso mostra também que você acaba sendo uma inspiração para essas pessoas, né? É isso que eu falo para as pessoas que falam, mas eu não quero ensinar porque isso vai acontecer e tá tudo bem. E aí eu lembro que ela começou assim, na administração, eu ensinei tudo do zero. Mas isso é muito comum. E aí eu levantei, era 3 horas da tarde, e eu tava com aquilo na cabeça e conversando com a cliente. Aí eu expliquei pra ela, falei, nossa, tá frio, né? Nossa, eu passei muito frio hoje. E eu lembro que eu dormi com um pijama tão quentinho. Nossa, eu devia ter ido andar de bicicleta com ele. Aí eu falei pra ela uma hora, por que a gente não trabalha de pijama, né? Já pensou as pessoas trabalharem de pijama? Como ia ser legal? Aí ela falou, acho que não. Quando ela falou isso, eu falei, por que não? Aí eu pedi licença pra ela, na minha mente, né? Não falei. Aí disse não, já tá na sua cabeça, vou fazer. Não, eu disse não, eu falei, entendi. Você me dá uma licencinha? Aí eu lembro que eu deixei ela ali rapidinho, falei que eu ia ao toalete. Entrei na sala da assistente e falei, olha, amanhã tem um curso. Tinham 15 alunas.
Olha, já tava grande. Sim, cada curso era 5, 6 mil, então já tava faturando ali, já tinha pagado as dívidas já nesse não, momento. ainda não, acredita, porque eu tava construindo a minha independência. Eu queria Você investia, você transformava você investia o dinheiro que você estava ganhando no próprio negócio. Exato. E aí, no outro dia tinha um curso. Olha que loucura. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu quero que você pesquise no Google agora, porque se eu falasse pesquise, tem muita gente que fala, ai, não achei. Gente, eu já falo, pesquisa no Google. O Google tem tudo. Põe assim, ainda coloquei o que pôr. Pijama de plush rosa. Porque eu quero dar o curso amanhã de pijama. Do nada foi um clique mesmo, aquela coisa de ter um insight e fazer. E não pensar no que os outros... eu acho que foi um impulsionador. E não pensar nunca no que as pessoas vão pensar de você, porque isso é uma armadilha. E aí eu peguei e falei, olha, eu quero que você ache plush, pijama de plush rosa, pra mim e pra você, porque... Pra amanhã? Pra mim e pra você, porque ela ia comigo nos cursos, legal, pra me ajudar. E aí aí ela me falou, achei, Nath, na C&A tem um modelo rosinha, que a gente pode ir lá comprar. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, tá, então eu quero o nosso mais 15. Porque eu vou dar o pijama para as alunas também. Já que conseguiu, vamos pra meta. Arruma a meta, dobra a meta. Dobra a meta. Aí ela falou, nossa, aí eu lembro que a gente achou em várias C&As em São Paulo o mesmo modelo. Teve, e ela foi em todos. Trouxe. Beleza. 7 da noite já. Aí eu falei, tá bom, agora eu quero bordar a Natália Makeup. Nossa! O que eu fiz? A gente achou uma empresa familiar, mandamos para eles à noite, eles devolveram 8 horas da manhã todos bordados. Então eu fui pro curso com 2 mensagens. A primeira, sair do padrão, a gente não tem que pensar no que as pessoas vão pensar da gente. E essa coisa do bateu na consciência, teve a vontade, insight, vai e faz. E outra coisa é que tudo é possível, desde que a gente queira. Não trabalhar para isso, né? E aí eu contei a história do bordado, de ter achado os pijamas. Então, quando a gente quer, a gente faz alguma coisa, a determinação é uma coisa que ninguém tira. E aí eu cheguei no curso com essas 2 mensagens e foi o auge. Todo mundo, meu Deus! Aí eu falei, olha, hoje eu vou dar o curso de pijama. Inclusive eu tenho esse discurso meu, menina assim, de cabelinho curtinho, com franjinha, lá falando do pijama, do desafio, com esse discurso aqui, claro, muito menina. E aí falei, hoje eu vou ministrar o curso de pijama e todos vocês vão vestir pijama aos 3 dias comigo. E aí elas se trocaram e a gente foi pra Paulista de pijama. E 2017, hoje o pijama ele se tornou uma coisa normal depois da pandemia, né? Sim, a pandemia teve seu lado positivo, porque as pessoas se acostumaram a muitas coisas que não eram comuns, né? Que nunca foram pensadas. E aí o pijama foi aquela coisa, e todo mundo queria vir fazer o curso por causa do pijama. Porque o pijama simbolizava algo maior do que o pijama. Hoje a gente chama, ele tem o nome de pijama mágico. Então todas as alunas que vêm fazer curso offline presencial ganham pijama. Hoje o online também ganha. O online elas compram. Recebem. Elas compram. Tá. Daí a gente tem a loja, as coleções, o pijama que é... E aí foi isso. E aí eu acho que não foi pensado como uma estratégia de marketing. Então foi uma ideia muito genuína que ocasionou e resultou numa super ação de marketing. Exatamente. Então hoje você vê que a maioria das academias hoje dá um conjuntinho para os alunos. Então, isso incentivou e inspirou milhares de escolas mesmo que dão curso. Que legal. E a gente está falando aqui, puxando um pouco, você falou agora até dessa... Acabou se tornando aí uma estratégia de marketing. E aí a gente entra naquilo, né, de ser o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? Você conseguiu sair ali do Oceano Vermelho, porque tinha muita gente fazendo, e aí aquele pessoal ali brigando, na maioria das vezes, pelo preço, né? E você foi para um Oceano Azul, trouxe uma coisa completamente diferente que ninguém tinha pensado. Então, realmente, eu acho que isso é muito importante para todos os empreendedores, né? Porque não basta você criar um negócio e esperar que aquilo dê certo, e sendo que todo mundo já faz. Eu acho que precisa se diferenciar de alguma forma. Aí, as pessoas, você acabou de falar, né? Que as pessoas acabaram, pessoas imitam.
Sim, também acabaram imitando. Sim. Então, na verdade, esse trabalho de inovação, ele acaba sendo meio que contínuo, né? Porque aí você trouxe o pijama, poxa, já tem bastante gente fazendo, e agora o que eu vou trazer? E você é uma mulher muito inquieta, então realmente tá aí, essa inquietação faz muito bem, né? E agora vou mudar um pouquinho, puxar agora aí, você falou dos cursos, enfim, você teve vários insights, acabou fazendo algumas coisas, e aí eu quero saber uma coisa, você estudou para isso? Como é que você se desenvolveu, né? Porque eu acho que foi uma coisa muito natural e me parece que você não fez nenhum curso, não fez um curso top de empreendedorismo e de inovação, alguma coisa assim. Como é que surgiu isso, né? Como é que você conseguiu tudo isso? Foi na prática? Então, né? Como é que você desenvolveu para a gente contar aí para os empreendedores? Foi totalmente na prática. Então, não sou formada em nada na faculdade, nunca fiz um curso técnico, mas foi a experiência, foi a visão, acho, também. Então, eu sempre olhava lá na frente, tá? Então, eu estou fazendo um negócio de cursos, hoje eu ministro os cursos, naquela época, em 2017. Bom, daqui a pouco eu vou atingir o teto de faturamento aqui, porque eu sou uma pessoa e a minha hora ganha era o quanto eu operava. Tá, um ponto aqui. Atendimento, eu também atendo, daqui a pouco eu vou atingir o meu teto. Produtos, e aí eu comecei a ministrar curso, comecei a ter procura em vários estados. Eu falei, bom, vou formar filiados com os meus próprios alunos. Então, eu sempre ia fazendo, hoje a gente chama de ecossistema, mas iam brotando balões na minha mente de coisas que eu poderia crescer. Aí falando da academia de cursos, eu comecei a formar professores. Então, hoje eu não ministro nenhum curso. Hoje a marca ela tem um peso muito grande que forma professores que formam alunos. Atendimento, a gente tem cerca de 40 profissionais que atendem e fazem os procedimentos que eu fazia. Isso são quantas clínicas hoje? Hoje a gente tem 3 aqui em São Paulo, a gente está abrindo uma em Campinas, no Iguatemi, e nós estamos abrindo uma em Lisboa, que inaugura agora em setembro. E aí a previsão depois de Lisboa, com o mesmo grupo, né, abrir uma unidade mesmo em Dubai, própria, e em Londres. Então a gente está bem, porque é muito trabalho. E aí você disse, né, vão surgindo os balõezinhos na sua cabeça, tendo ideias, e vai indo. E muito isso, acho que de estar dentro, né, ali do negócio, de estar sempre pensando, poxa, como é que eu vou crescer? Né? Nunca ficando ali, agora tá bom, né? Zona de conforto é a maior armadilha que uma pessoa pode ter. Então aí, o que acontece hoje comigo? Hoje eu tenho muitas ideias, só que eu não tenho vazão. Então isso começou a me sufocar, porque até então eu administrava todo o grupo, eu tomava decisões, eu tinha ideias, eu iniciava os processos, por muitas vezes não terminava, isso já em 2020. Pré-pandemia, né? Então eu comecei a ministrar muito curso, eu trabalhava formando equipes, era uma coisa muito na minha cabeça, muito abstrata. Então faturava muito, mas eu não tinha ainda definido empresas no grupo, tudo. E aí eu quase tive um burnout em 2020, logo na pandemia. No início da pandemia? No início da pandemia eu tive um começo, e aí eu lancei os cursos online, porque fechou tudo, né? Sim. E aí eu fiz o online, muita gente queria aprender à distância, então foi uma coisa muito grande. Eu nunca imaginei que curso online seria tão lucrativo. E aí cresceu o grupo mais, as linhas de produtos começaram a surgir, muitos profissionais filiados no mundo, a marca começou a ganhar uma consciência mundial muito legal, também pelas ações que o grupo faz, né, muito. E aí em 2021 eu engravidei de novo, me casei de novo, né? E aí eu tive burnout. Foi aí que eu tinha alguém para me ajudar, porque da ideia, executar, acompanhar, porque eu acho que o mais difícil é follow-up de processo. E aí tudo ficava solto, e aí eu não sabia por onde começar, onde estava, com quem estava parado, a ideia vinha. Aí eu tive... hoje humanamente impossível você segurar todos esses pratos. Sim, né? E grávida. E grávida ainda. E aí hoje tenho um outro CEO na empresa, que foi onde eu aprendi que
a confiar nas pessoas. E aí eu comecei a separar as empresas por empresa, colocar líderes nelas, gestores, sublíderes, equipe, operação. E aí hoje a empresa opera não só com essas empresas, mas hoje a gente criou um ecossistema muito grande. Então a gente faz conexões com grandes empresas que criam outros produtos, que foi a cerveja, que a gente está trazendo agora uma linha de porcelana, de borboleta, uma linha de cappuccino. Que é uma marca sua também, né? Vai lá na clínica, tem, né? Tem, exato. E aí todo mundo copiou a mesma xícara. Só que agora a gente vai estar, nossa, mas... Porque é o jeitinho, então o cappuccino a gente está fazendo também. E aí tem a linha de pijamas com uma grande empresa nacional que vai sair. Tem várias coisas assim que estão vindo, que ainda não posso contar, mas que você já sabe. Mas é que são coisas bem grandes, que assim, as pessoas falam, mas poxa, é uma empresa de beleza. Como que ela criou tudo isso? Porque eu entendi que as conexões são quase mais importantes do que o negócio em si. As pessoas são importantes. As pessoas são muito. Pessoas são nosso maior ativo. As pessoas dentro de uma empresa, elas são o maior ativo da empresa. Hoje a empresa cuida, hoje eu falo que a empresa ela cuida dos colaboradores, porque, por exemplo, um colaborador dentro da empresa tem vale transporte, vale refeição, vale alimentação, academia, a gente tem planos de academia, tem, o que mais que eu já não lembro, tem tanta coisa. Plano de saúde, plano dental, dentário, o que mais? Vocês sabem, tem muita coisa. Tem a folga no dia do aniversário. Oh, que legal. Ou escolhe o dia. Quê? Bônus trimestral. Então eu falo, gente, por que eu penso? Vamos lá, eu tenho o meu sonho, concorda? Com certeza. Tenho o meu sonho, que foi criar a Natália Beauty. As pessoas que estão trabalhando para mim, elas passam mais tempo na empresa do que na casa delas. Com certeza. Então elas estão trabalhando mais pelo meu sonho do que pelo delas. Tipo, isso não é legal. E eu me coloco no lugar deles. Então, hoje eu trabalho não só para realizar os meus sonhos, mas para que todos realizem sonhos juntos comigo. Hoje a minha felicidade não é realizar o meu sonho. É quando um colaborador me conta que, por exemplo, eu tive alguns colaboradores que veio me contar, poxa, Nath, consegui fazer isso pela minha avó. Teve uma colaboradora que me mandou no Natal, consegui comprar roupa para as minhas 3 filhas. Então isso me enche. Te move, né? Me move. Porque o dinheiro a empresa constrói, o status, a fama, mas nada disso preenche. Nada. E eu te falo de todo o meu coração, porque eu passei por isso. Então, quando eu comecei a trabalhar pelo sonho das pessoas, eu fiquei preenchida. Você arranjou ali, né? Você já tinha seu sonho e arranjou um propósito, né? Um propósito a mais de tornar aquilo ainda maior, né? E qual a lógica, se todo mundo parar para pensar? Quando as pessoas estão no mesmo ambiente, trabalhando por vários sonhos juntos, o que acontece com a marca que nutre tudo isso? Ela cresce. Só ganha, né? De uma forma... É o que eu falo, o foguete não dá ré. O foguete até tem ré, hoje, né? Mas o nosso não dá ré, é uma opção. Então eu falo, muita energia focada na mesma coisa que nutre todos os sonhos juntos. Qual a lógica disso? Crescer muito, exponencialmente. Então eu falo que hoje o grupo só não cresce mais porque eu não tenho tantas pessoas para dar vazão às minhas ideias. Que legal. E aí, voltando aí... que eu falo muito. Cresceu aí, acho que muito no último ano, a gente já trouxe aqui os números. E me diz uma coisa, a gente falou aqui de pijama, você acabou falando aí da pandemia, a gente passou por uns momentos bem difíceis aí esses últimos tempos, a pandemia mudou tudo, você teve que pensar aí no curso online. Quando foi e como foi a sua virada do jogo? Quando foi que você notou ali, bom, ou eu tenho que fazer alguma coisa agora, senão o negócio vai acabar? Estabilizar. Então, eu cheguei no teto. E aí, eu falei, bom, aqui é o limite do teto da empresa, porque era eu. E aí eu comecei faz um ano e pouco atrás, mas a área da beleza, depois da pandemia, ela cresceu de uma forma, assim, assustadora. Muito grande. Porque as pessoas,
Primeiro que eu acho que elas tiveram uma urgência de tempo, tipo, muita gente, infelizmente, se foi. Então, e do nada. Então as pessoas, o que eu tô fazendo com a minha vida? Então o cuidado da beleza hoje, ele é muito importante. As pessoas se sentirem bem. Beleza é empoderamento, autoestima é empoderamento. Uma pessoa com autoestima lá em cima, ela é empoderada, ela é decidida, ela sabe falar não. Então a beleza contribuiu muito na pandemia e sobrancelha era 100% da expressão com máscara. Então a sobrancelha cresceu de uma forma assim... Olha que interessante, é verdade. Então assim, cresceu muito e as pessoas que começaram, é um serviço recorrente. Então imagina que veio uma demanda reprimida muito grande. Veio de cliente, eu acho que veio também para os cursos, porque aí a gente teve a pandemia, muita gente perdeu o emprego. Exato, e a beleza não exige um diploma para entrar. São cursos rápidos, então 4, 5 dias de curso, eu já começo a faturar. Então, gerou uma inclusão muito grande de mulheres que sofriam abuso, inclusive, eram dependentes financeiramente, que não conseguiam enxergar uma profissão. Então, a gente tem um histórico muito grande de mulheres que saíram de um estado muito vulnerável, de mulheres que trabalhavam em banco, no mercado financeiro, médicas, que encontraram na beleza um propósito diferente. E essa demanda reprimida de clientes, porque é o que eu falo. As pessoas me perguntam hoje, Nath, mas o mercado está saturado? E eu falo, não, o mercado saturado? Sim. Eu falo, não, o mercado está saturado de clientes buscando bons profissionais. Então, seja um bom profissional. E buscando uma experiência boa também, como a gente já comentou. O cappuccino, é o que a pessoa, como a pessoa se sente ali dentro, né? A felicidade de estar ali, a paz, o lugar te traz, o atendimento. Mas sabe o que é isso? Eu chamo de 5 sentidos. Então, o que eu consegui fazer nas clínicas? Eu consigo ativar os 5 sentidos do meu cliente. Visualmente, ele já vê aquelas flores, aquela coisinha diferente. Aí tem o cappuccino, tem uma música playlist, que eu tenho uma playlist para cada dia da semana que eu mesma fiz. Você mesma separou. Tipo assim, eu penso, bom, na segunda-feira, o que as pessoas gostariam de ouvir na segunda-feira? Montei a playlist. E na sexta? E na terça, que já é um segundo dia da semana? E na quarta, que é um meio? Então, eu mesma fiz. E assim, muita gente pergunta qual é a playlist, muita gente. Você tem lá o seu canalzinho que você compartilha a playlist? Tenho. E aí tem toda aquela coisa, eu desenvolvi um cheirinho, né? Então, nossa identidade é olfativa. É olfativa? É. Que eu fiz um cheirinho. Então, hoje a gente, inclusive, comercializa, porque todo mundo ama. Olha só. Tem tudo, todos os sentidos. Aí eu falo que quando a gente ativa os 5 sentidos, a gente acaba abrindo o sexto, que o sexto é o sentido do inconsciente. A gente gasta no inconsciente, a gente não gasta no consciente. E aí é uma coisa muito difícil de atingir. E eu comecei a ter esses insights. Que as pessoas, quando a gente ativa os 5, a gente desperta, a gente cria uma memória afetiva positiva. Então, as pessoas, quando verem coisas que lembram de lá, inconscientemente vai vir na mente delas Natália Beauty. Então, isso também eu não estudei. Voltar, né? Isso eu também não estudei, mas foi a prática que me trouxe essa teoria. E funciona. Então, é isso. É muito de viver mesmo o que eu vivo, não de só... estar presente ali, né? Que nem de estar ali, você falou antes, né, que a gente teve um papinho antes aqui, que você senta, vai conversar com as clientes, vai ver como tá tudo, com as alunas, para saber. Então, é muito disso. E aí, você vai também vendo o que tá funcionando, o que não tá. É estar presente no dia a dia mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa, né, ela alcançou o sucesso, poxa, tô aqui, tô tranquila só administrando aqui. Mas, na verdade, tem muito trabalho duro, Muito. Né? E é assim, quando você tá na frente, eu não falo que é na frente, mas quando você lidera uma profissão, porque hoje a referência das pessoas quando falam de micropigmentação, sobrancelha, é Natália Beauty, é o grupo. E quando você tá nesse papel, você tem que estar em movimento. É muito arriscado. Chegar lá é fácil, mas manter é o mais difícil. Muito mais difícil. Porque aí vem as apunhaladas, né? É colaborador interno que sabe das suas fragilidades e
age contra você, quantas vezes? É muito complicado. Tem que ter... Eu falo que a gente cresce o quanto o nosso emocional Suporta. Né? Exatamente. Porque eu tava falando, nem tempo para chorar eu tenho. Então eu tenho que marcar com a minha assessora que horas eu posso chorar. Sério. É louco isso, né? Nossa. Mas aí eu trabalho muito essa coisa de evolução pessoal, energia espiritual. Eu me fortaleço muito de consciência, sabe? O meu inconsciente me traz uma consciência de proteção própria. E aí agora você chegou a falar dos próximos projetos que você não pode falar. Ok, irei aceitar. Agora, o que você pode falar pra gente que está por vir? A gente tem várias ideias, assim, eu acho que o dinheiro, ele tá onde o ego não está. Então, qual que é a nossa estratégia agora? Virar uma marca geral de beleza e incluir todos os micropigmentadores. Não vê-los mais como concorrente também. Então, hoje a gente vai criar plataformas de cursos para fazer cursos para outras pessoas e ter uma plataforma de streaming, sabe? A gente está fazendo uma série também. Estou escrevendo um livro que vai se chamar Menina do Pijama Rosa. Que legal. Contando um pouco da história. Tem muita coisa. Mário, o que mais? E é isso, mas aí tem a questão do tempo também. Como é que você lida com a gestão do tempo? Você consegue estar ali no dia a dia, mas também você já está pensando ali numa expansão internacional que também aconteceu, acho que muito rápido, né? Como é que você arranja tempo e administra isso? Olha, te falo. Eu sou empresária, assim, a maior parte do tempo. Eu acho que o segredo é não se culpar. Não ficar pensando no que poderia ser feito. Quando eu estou com as minhas filhas, com a minha família, eu tô lá. Claro que a minha mente, ela é inquieta. Por natureza, eu sempre fui. Então a minha mente tá no negócio, eu tenho uma ideia, mesmo quando eu tô no meu ócio, com a minha família, eu sou criativa. Você para ali, escreve alguma coisa, você faz isso? O meu bloco de notas tem mais de 1000 notas, juro. Do nada, eu tô conversando, falo, peraí, deixa eu só escrever um negócio. Meu bloco de notas é assim, tem cada coisa. Tem coisas que eu tenho até medo de postar, porque as pessoas ainda não vão entender. Já tá lá na frente não já. Não é isso, mas às vezes umas verdades, assim, de vivência de negócio. Que as pessoas não estão preparadas porque ainda é uma coisa muito ilusória. Tipo, contos de fadas. Tem o contos de fadas, lúdico, mas tem a realidade da maldade das pessoas. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa muito ingênua. No sentido de achar que todo mundo é bom, de achar que todo mundo quer que você tenha sucesso. E eu acho que Deus me testa para ver se eu tenho capacidade de continuar assim. Porque não é fácil. Eu acho que não pode esquecer de nenhuma face da mulher. Então, a mulher que trabalha profissional, a mulher que tem que se cuidar, a mulher que é esposa, que é o tempo dedicado ao marido, companheiro, parceiro, parceira, que é importante, a mulher mãe, né, que tem um papel fundamental na educação dos filhos, e eu acho que de exemplo, talvez mais do que educação de fato. Uhum. Porque eu crio as minhas filhas para elas terem asas, né? Então, e elas são a minha maior motivação também, sabe? De ser exemplo, de que elas sigam meus passos e não sejam dependentes de ninguém. Que legal. E agora, pra gente finalizar, foi muito bom o papo, a gente ficaria aqui horas falando, mas eu queria aí que você deixasse um recadinho final aí para os empreendedores, as empreendedoras que estão aí na luta, enfim, começando os seus negócios, às vezes passando por um momento difícil. O que você deixaria de recado aí para ser uma inspiração para essas pessoas? Eu acho que quem está começando o negócio, quem está no negócio, empreendendo, a primeira coisa é acreditar no que você está fazendo. E isso parece clichê, né? Uhum. Mas se você não acreditar de fato no que você vende, no que você entrega, você não vai crescer. Além disso, de acreditar, é ir fazer, é ação. Não ficar pensando no e se, ou planejando, procrastinando. As pessoas se escondem atrás de um planejamento, sabe? Esperando o momento perfeito, que nunca vai existir, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então tem uma coisa que eu sempre falo, gente, teve uma ideia? Faz. Não fiquem presos no e se. Por quê?
Se der certo, deu certo e você vai criar um negócio imenso. Se não der certo, para onde você volta? Para onde você está agora. Então não vale a pena ir? Então é isso, gente. Aí faz acontecer sem medo. Obrigada, Natália, Obrigada por essa a você. conversa tão enriquecedora. Tenho certeza aí que todo mundo que assistir a gente vai ter uma inspiração aí para continuar nos negócios. E, gente, essa foi a estreia do nosso Turnaround. Vejo vocês na próxima. Até lá!